Nesse vídeo a gente vai começar a resolver o exercício da prática 14, que é sobre recursão. Que é basicamente a gente fazer várias funções recursivas. E antes da gente começar, eu acho que é bom só revisar alguns conceitos para deixar mais claro as resoluções. As funções recursivas, como visto na aula, são funções que chamam ela mesma e tem algumas características que toda função recursiva tem que ter. Ela tem que ter uma condição de parada, ou seja, se ela chama a si mesma, tem que mudar alguma coisa nessa chamada para que permita que a gente saia dela e não fique em loop infinito no código. E geralmente as funções recursivas são usadas quando é possível, a partir dela, fazer uma chamada para um problema um pouco menor do que o que estava naquela instância, que aí quando a gente vai reduzindo o tamanho do problema até chegar num ponto em que a gente chama de caso base, ela para a execução. A gente tem que ficar atento a isso. E uma coisa que eu acho que pode ajudar para quem está tendo dificuldade em entender a lógica, a intuição da recursividade, é dar uma pesquisada sobre um método de demonstração chamado de indução matemática. Porque recursão e indução matemática estão intimamente ligados. Eu vou dar um exemplo para ilustrar como que essa relação acontece. Esse exemplo é muito usado quando se quer explicar a indução e eu acho que vai ajudar a gente para quem não está entendendo muito bem a lógica. Imagine que você quer subir uma escada e de n degraus. Aí imagine que para você fazer digamos, um algoritmo para subir, para realizar essa subida da escada, você pensou no seguinte algoritmo. Então, beleza, eu estou fora da escada. Se eu estou fora da escada, o primeiro passo do algoritmo é ir para o primeiro degrau. Então, subir o primeiro degrau. Imagine que você pode pensar, então beleza, eu subi no primeiro degrau, agora e uma solução geral desse problema? Então, se eu consigo subir até um degrau, vou chamar de K, eu consigo subir para o próximo degrau, K mais 1? Se essa resposta for verdade, e você tem um início desse algoritmo, ou seja, tem um caso base, você consegue mostrar que você consegue subir uma escada de n que é genérico. E qual que é a relação com recursão? Já podem ter pegado meio que a ideia. Se eu tenho um caso em que o problema é reduzido a um problema simples, então, que eu estou fora da escada, eu tenho que subir um degrau, e eu assumindo que eu consigo subir um degrau K, eu consigo ir para o próximo, eu posso fazer esse algoritmo para qualquer entrada. Então, se eu quero subir uma escala de 2 degraus, então se eu estou fora, eu vou para o primeiro. Se eu estou para o primeiro, eu vou para o próximo. Então, assumindo que eu consigo ir para o primeiro, eu consigo ir para o segundo. E assim a gente vai, se eu quero subir uma de 3 degraus, assumindo que se eu estou fora, eu vou para o primeiro, e que eu consigo subir até o segundo, eu consigo subir até o terceiro. Então é meio que essa a ideia. A solução é simples porque supondo que você consegue um problema um pouco menor e você tem um caso em que o problema é praticamente trivial, você consegue provar que isso pode ser feito para qualquer número de instâncias do problema. Então, isso é indução. Aí a recursão é a linguagem que a gente traduz esse problema. Então eu posso pegar um problema desse tipo e definir ele recursivamente. E aí um problema definido recursivamente a gente consegue trazer para um algoritmo e fazer um algoritmo recursivo, uma função recursiva. Esse caminho é de mão dupla. Então se eu tenho um algoritmo recursivo, eu consigo ter uma definição recursiva e provar por indução que ele vai funcionar para qualquer entrada. Mas eu dei uma ideia aqui, mas se quiserem pesquisar mais sobre isso, dependendo do curso de vocês, são matérias que vão tratar sobre indução, e aí vocês vão ver recursão aparecer também. Então, vindo aqui, eu já criei a pasta, eu vou fazer similar ao que a gente fez na prática anterior, em criar um programa main para testar todas as funções e um módulo, né, um .h e um .c, para a gente deixar
o cabeçalho e as nossas funções implementadas lá. Então, os arquivos que eu vou criar vão ser main.c, funções.h e funções.c. Então, primeiro aqui, então vou criar um main, então a gente vai incluir .h da biblioteca stdio, porque a gente provavelmente vai querer imprimir os testes aqui, né? Vou incluir também o nosso módulo, que ainda não tem nada, mas vai ter, então funções.h e aqui o corpo do main. Aqui no funções.h vai ser o cabeçalho, e aqui a gente pode incluir o funções.h. Aí vamos para a primeira função. Então, nessa prática o professor não estipulou um cabeçalho específico no momento. Pode ser que quando vocês forem fazer a prática tenha. Então aqui eu vou criar um cabeçalho de uma maneira e pode ser que vocês tenham que atentar a isso quando for entregar a prática. Aqui a gente vai escrever uma função recursiva para calcular a soma dos primeiros n cubos. Então essa soma vai ser o quê? 1 ao cubo mais 2 ao cubo até o n ao cubo. Então é um problema recursivo que a gente pode ver. Tem um caso base, no caso aqui é que é 1, e a gente quer resolver esse problema. Então a gente quer olhar se eu tenho a soma dos cubos anteriores, eu consigo ir até esse. E não deixar realizar a chamada dessa função num programa que fosse usar essa função. Então para a nossa função a gente vai supor que o n vai ser sempre positivo e isso seria fácil de verificar. Então a gente pode vir para cá, vou chamar essa função de soma cubos. Vai receber o n, que a gente viu que é um inteiro. Vai retornar a soma. Vamos colocar para retornar a soma. Então vai retornar um inteiro que vai ser a soma dos cubos. Que é um somatório, né? Então a gente pode vir aqui. Bora colocar o corpo dela. Então como eu falei do caso base, então qual que seria o caso base aqui? Quando o n for 1. E isso não é só se a primeira chamada da função n for 1. Se ela for, ele vai cair aqui também. Mas como a gente vai chamar essa função dentro dela mesma, essas chamadas, se em algum momento esse n for 1, a gente vai fazer o quê? Retornar 1, que é o 1 ao cubo. E aí agora a gente vai tratar o caso geral. Então, se o n não for 1, o que é para fazer? Vai dando as chaves aqui. Aí a gente vai retornar também, vai ser uma linha só aqui. Retornar, aqui eu tinha esquecido, mas a gente vai ter que incluir a biblioteca math.h só para realizar a chamada da função poll para fazer o cubo, né? Mas daria para colocar n vezes n vezes n, mas acho que fica melhor a gente colocar n ao cubo. Ele vai retornar o n ao cubo mais chamada dessa função, então soma cubos para n menos 1. E aí vamos devagar nesse primeiro aqui só para entender o que está acontecendo aqui. Então a pessoa fez a chamada no programa que está usando essa função. Então digamos que tem o 3. O n é o 3. Então ele quer a soma de 1 ao cubo mais 2 ao cubo mais 3 ao cubo. A primeira vez que ele entrou aqui, ele vai falar o n é igual a 1. Não é, nesse caso é 3. Então ele vai cair no else. Aí ele vai retornar o quê? Agora o n vale 3. Então ele vai retornar 3 elevado a 3. Aqui ele está retornando 27. Só que aí ele vai fazer uma chamada dessa mesma função. Então antes dele retornar, ele está fazendo uma chamada para o n menos 1. No caso é 2. Aí, como o professor mostrou na aula, a execução disso aqui com a pilha de execução, de chamadas recursivas e tudo. Então isso aqui vai ficar, essa chamada vai ficar em aberto, porque realizou uma outra chamada aqui para o n ser 2. Só que agora, quando ele volta aqui em cima, o n é 2. Aí vai falar, o n é igual a 1? Ainda não. Então ele cai aqui, vai ter que 2 elevado ao cubo, que é 8, mais, aí chama aqui de novo
com 2 menos 1, então o parâmetro vai ser 1, e aí finalmente o n é 1, retorna 1 para a chamada anterior, então vai ser 8 mais 1, 9. Aí isso tudo retorna para a chamada anterior, quando n era 3, aí vai ser aqui 27 mais 9, que é o que retornou essas duas chamadas anteriores. E aí dá o 36. Vamos fazer o teste para ver se é isso mesmo. Então a gente vem aqui no main, em que eu vou colocar 3 testes cada um. Então primeiro a gente coloca aqui um /n testes. Aí aqui eu vou colocar teste exercício 1. Vai ser soma cubos até 3, 2 pontos, e aqui eu coloco %d, e aqui a gente faz a chamada da função, vai ser soma cubos passando 3 como parâmetro. Eu já vou colocar outras chamadas aqui, vamos colocar o caso base, então se a pessoa digitar 1, a gente quer que espere 1 aqui também. E vamos colocar também, se a pessoa colocar 12, vamos ver quanto que seria cubos de somatório de 1 até 12 dos cubos. Aqui, vamos colocar um /n no final de cada um. Salvei e vamos compilar. Primeiro a gente tem que compilar o módulo, então funções.c para gerar o .o. Gerou. Agora a gente compila o .o junto com o main. Vou chamar aqui de main também. Vou executar. Ele gerou o main. Agora a gente executa. Então olha para vocês verem. Teste exercício 1. Soma cubos até 3, 36. Soma cubos até 1, que é o nosso caso base, deu 1. E soma cubos até 12, deu 6.084. Para conferir isso aqui, eu tinha aberto aqui no Firefox esse site, que chama Desmos, e aqui é uma calculadora gráfica do Desmos. Eu estou colocando ele porque a calculadora científica não permite eu usar o somatório, e aqui permite. Se eu digitar sum aqui, se vocês pesquisarem Desmos no Google, e para calculadora gráfica, aí vai abrir uma tela aqui, vocês podem colocar o que quiser. Eu não vou usar o gráfico não, é só que vai falar essa resposta para a gente conferir. Então aqui, esse somatório do n indo de 1 até a gente colocar do 12 lá, por exemplo, eu vou colocar aqui, vai ser o somatório dos cubos. Quanto que deu? 6.084. É justamente o que tinha dado aqui. Se eu colocar 1 aqui, vai dar 1. Se eu colocar 3, vai dar 36. Aí se vocês quiserem testar com outros valores, podem testar. Mas então a gente viu que o nosso programa funcionou. Agora esse primeiro a gente fez um pouco mais lento para focar muito, né, nessa chamada da recursão. Agora eu vou considerar que a gente já entendeu isso e vamos para os próximos problemas. Agora o exercício 2. Está falando para a gente escrever um procedimento, ou seja, não vai ter retorno nenhum, recursivo para imprimir todos os números naturais de 0 até n em ordem crescente. Números naturais aqui está implícito que o n é positivo, né? A gente poderia fazer a verificação dentro da função, mas como eu vou seguir a política de deixar o mais simples possível nossas resoluções aqui, nosso intuito é ver a recursão, não esses tratamentos de exceções para ver o que poderia dar erro, a gente vai considerar que o n vai ser sempre positivo. Mas lembrando que no programa principal que fosse usar essa função, nesse caso procedimento, faria essa verificação e não deixaria chamar, então é só para deixar mais simples a nossa resolução mesmo. Então vamos lá, vou chamar esse procedimento de imprime, pode ser naturais, nat_c, então imprime naturais crescente. Vai receber um n, então nesse caso está maiúsculo, mas vou deixar minúsculo aqui também. E não retorna nada, né, que é um procedimento, ele vai só imprimir. Então seria isso. A gente vem para cá, copia o cabeçalho e vamos implementar ela agora.
Para imprimir aqui, a gente vai ter que incluir também a biblioteca stdlib. Então a gente inclui o .h dela. stdio, né? Falei lib, mas é o io. Para usar o printf aqui dentro, né? Porque antes a gente tinha incluído aqui fora para usar aqui, mas a gente tem que também incluir na função se a gente for usar nela também. Aí qual que vai ser o nosso caso base? A gente pode olhar aqui, vai ser quando o n for 0. Então, se o n for 0, e lembrando que a verificação é se a pessoa digitou o n inicialmente, mas como ela vai ser chamada várias vezes, é para esses casos também, para a gente verificar se a gente chegou no nosso caso base. Então, se for 0, vou colocar as chaves aqui, que a gente vai precisar de duas instruções. A gente vai imprimir o 0. Então, a gente poderia colocar tanto 1%d, colocar um n, a gente poderia colocar o n, ou então em vez de colocar o %d, colocar o próprio 0 aqui, mas eu acho que dessa maneira aqui fica melhor. E depois retornar, sem nada, porque a função é do tipo, retorno da função é void, então simplesmente retorna. E aí, se não for isso, ou seja, a gente quer que imprime os números de ordem crescente. Quando ele for no 0, ele imprimiu o 0. Agora, se for 1, por exemplo, a gente quer que ele realize a chamada da função anterior. Então, a gente vai realizar a função, vai realizar a chamada aqui, ó, imprime natc. Qual que vai ser o parâmetro aqui? n-1. Depois a gente imprime o que a gente está agora. Então, %d n. Aqui eu esqueci de um espaço, né? Que a gente vai imprimir um atrás do outro. E depois a gente retorna. A função é simples assim, mas vamos entender por que essa chamada foi antes da impressão. Então, digamos que o n inicial que a pessoa colocou é o 2. Ele chegou aqui, 2 não é igual a 0, ele cai aqui. Ele vai chamar, antes dele imprimir, ele realiza a chamada passando n-1, então no caso seria 1. A gente vem para cá, o n é igual a 0, ainda não. Ele vem e chama a função para o 0, que é o 1-1. Aí vai aqui, chega e fala. Aí nessa chamada, vai vir aqui e vai falar o n é igual a 0? Sim, então imprime 0, dá um espaço e retorna. Só que retorna aqui, na execução de quando o n era 1. Aí depois de ter impresso o 0 dentro da chamada dessa função, ele vai imprimir 1 e vai retornar. Só que ele vai retornar nessa mesma linha para quando o n era 2, que era o inicial. Aí ele vai imprimir o 2 e vai retornar. Então imprimiu o 0, 1, 2, de forma crescente. Então nesse caso a ordem importa demais. A gente pode testar agora de maneira similar isso aqui. Então vamos colocar aqui. Teste exercício 2. Eu falei para aquela chamada para quando o n é 3, né? Então vou colocar aqui. Naturais em ordem crescente até 3. Aqui eu vou até tirar esse %d, só dar um /n aqui, porque como é um procedimento, ele não vai retornar nada. Então a gente dá esse printf e depois chama a função imprime natc, passando o 3 como parâmetro. Aqui eu vou apagar, porque vai ser igual era do aqui de cima. A gente pode colocar, por exemplo, o caso base, só para a gente ver se está funcionando. Então a gente coloca até 0, passo 0. E aqui a gente pode colocar até, deixa eu ver, 27. E passo 27. Porque eu tinha visto antes, acho que é o que vai ficar no nosso espaço aqui até o final, sem quebrar a linha. Então vamos lá. A gente compila aqui de novo funções.c. Vou gerar o .o. E agora o main com .o. Faltou /n, né? Então deu aqui, vai vir um /n aqui, um /n aqui. Acho que dessa maneira fica normal. Então compilo de novo o main.
Agora a gente executa. Então, ó, teste esses dois, naturais em ordem crescente até 3, 0, 1, 2, 3. Em ordem crescente até 0, sol 0. Naturais em ordem crescente até 27, foi até o 27. Coloquei ele só porque senão ia quebrar a linha, mas funciona para uma quantidade, funciona para números maiores, como a gente viu. Agora indo para o próximo exercício, que é para escrever um procedimento recursivo para imprimir todos os números naturais de 0 até n em ordem decrescente, vai ser muito parecido com o que a gente fez, só que agora a ordem vai ser diferente. Então, como eu falei que a ordem importava, agora a gente vai só copiar aqui, mudando para D, imprime naturais decrescente. E aqui a gente vem para cá e coloca o corpo dela. Eu vou copiar aqui porque a mudança vai ser muito pouca. Vou mostrar para vocês. Então, se dessa maneira a gente fazia a chamada dessa função antes da impressão, agora vai ser simplesmente trocar essas linhas de ordem. E agora a gente coloca a chamada função correta, né, para chamar ela própria. E a gente tem que... E agora a gente pode ver que se o n fosse 3, igual no exemplo anterior, ele viria aqui n igual a 0? Não. Aí ele imprime o 3 e chama agora para o n ser 3 menos 1, que é 2. Então, bem, para a execução da função quando o n é 2, o n ainda não é igual a 0, ele imprime o 2, chama para o 1, imprime 1, chama para o 0, aí no 0 imprime o 0 aqui, então foi de ordem decrescente como a gente queria. Vou salvar aqui e vai ser muito similar a esse teste nosso aqui também. Dando Ctrl C, Ctrl V, só que a gente tem que tomar cuidado para mudar as chamadas da função. Aqui. E vai ser exercício 3 em ordem decrescente. Vou deixar com os mesmos valores só para a gente ver a execução. Então vamos lá. A gente compila o módulo, o main junto com o .o, e agora a gente executa o main. Percebam que está em ordem decrescente agora. Aqui 0, 1, 2, 3, aqui 3, 2, 1, 0. Para o caso base não mudou. E para o 0 até 27 ficou 27 até 0. Então seria isso. Aí para esse vídeo é isso.